E antes de compartilhar essa palavra, eu quero informar que todo primeiro sábado do mês, nós temos um culto como este, chamado culto de curas e milagres. Com certeza você conhece alguém que está passando por uma doença, uma enfermidade, você tem orado por aquela pessoa, você tem conduzido aquela pessoa aos caminhos de Jesus, ou está passando por uma dificuldade, ou algum tipo de vício. Traga essa pessoa, convide essas pessoas para estarem aqui neste culto que nós chamamos de culto de curas e milagres. Nós estamos disponibilizando esse tempo especial para orarmos com essas pessoas, orarmos por você, abençoarmos a sua vida. Então, todo primeiro sábado do mês, você pode vir aqui às 7h30 e você vai nos encontrar aqui. Nós vamos estar orando por curas, milagres, libertação, fazendo aquilo que Jesus sempre fez. A Bíblia diz que Ele ia por todos os lugares, pregando o Evangelho do Reino de Deus, curando os enfermos e libertando os cativos. Culto de curas e milagres. Então, é uma demonstração do amor de Deus por mim e por você. Talvez você esteja aqui pensando, mas eu não preciso de nenhum desse tipo de oração. Você também pode ser um voluntário, você pode procurar aqui os nossos voluntários, eles estão com essa camiseta vermelha e cinza. E você pode procurar um deles e perguntar, como que eu faço para ser um voluntário nesses cultos também? Participar ali, orando pelos irmãos. Amém? Amém. Queridos, Deus ama você. Deus ama você. Se aquele que criou todas as coisas, aquele que organizou todas as coisas com a sua palavra, Ele tem você como alvo do amor dEle, imagine o que não pode acontecer na sua vida se você se entregar a Ele, se render a Ele e permitir com que aquela palavra que organizou todo mundo organize também a sua vida. Deus ama você. Deus, o Pai Celestial, aquele que é soberano, aquele que está sobre tudo e todos, aquele que tem o nome que está sobre tudo, Ele ama você. Aquele que não muda, aquele que é fiel, aquele que é perfeito, Ele ama você. E Deus, Ele ama tanto você que o maior desejo dEle é que você viva a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem sobre você. Ele quer que você viva paz, Ele quer que você viva alegria, Ele quer que você viva saúde. Ele quer te dar benefícios incontáveis de estarmos na sua presença, de termos paz com Ele. Mas algumas pessoas, elas se perguntam assim, tá bom, você está falando que esse Deus é tão bom, Ele é tão amoroso, então por que existe tanta dor, tanto sofrimento? Ou por que eu estou há tanto tempo passando por tal enfermidade? Por que existem crianças que nascem com deficiências? Por que existem pessoas que estão passando fome? Se Deus é tão amoroso, por que existe tanta coisa assim na terra? E o resumo da pergunta mesmo que o ser humano quer fazer é, se Deus é tão bom, por que existe tanta morte? Esse é o questionamento. Se esse Deus é tão amoroso, por que existe tanta morte? Eu quero compartilhar aqui uma mensagem com 4 breves pontos a respeito disso. E o primeiro ponto é a dor do pecado. A dor do pecado. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 12, algo que eu quero que você preste muita atenção. Eu vou ler 2 versículos aqui, eu quero que você preste muita atenção. Porque as pessoas fazem esse questionamento, mas elas não compreendem que essa dor, esse sofrimento, vem do pecado e não de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, foi a humanidade quem decidiu pecar. Foi a humanidade que decidiu colocar o pecado no mundo. Não foi Deus. Deus permitiu que essa possibilidade acontecesse porque Ele não queria escravos, Ele não queria robôs. Ele queria pessoas que pudessem decidir entre Ele e a morte, entre a vida e a morte. E a Bíblia nos ensina então, a continuação do versículo é que por o pecado de um homem, porque o homem pecou, o homem decidiu pecar, por um homem, e pelo pecado, então pela desobediência, pelo erro de um homem, pelo pecado de um homem, por causa do erro de um homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos depois daquele primeiro homem chamado Adão, que pecou, que desobedeceu, que se rebelou contra Deus, todos nós nascemos debaixo de um jugo de escravidão chamado pecado.
E o pecado então traz a morte. Então todo o sofrimento que existe na humanidade não é porque Deus assim desejou e não é a vontade de Deus. Deus ama você e Ele quer ver você vivendo uma vida abundante, de paz, de alegria, de saúde, vida. O que Deus tem para nós chama-se vida. Mas o homem decidiu permitir o pecado entrar no mundo. E o pecado anda de mãos dadas com a morte. Porque o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo. Todas essas notícias de morte, todo esse medo, não é pela vontade de Deus, mas porque a humanidade decidiu pecar. Foi a humanidade que permitiu que o pecado entrasse no mundo e trouxesse tanta morte. A vontade de Deus é que nós possamos viver essa vida que Jesus Cristo veio para conquistar a nós. A Bíblia nos ensina então que o pecado traz a morte junto com ele. Romanos capítulo 5, versículo 19, agora a primeira parte do texto, nos ensina o seguinte: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Por causa que um homem pecou, porque Adão decidiu se afastar da presença de Deus, todos nascemos debaixo do pecado. E porque nascemos debaixo do pecado, todos estamos sujeitos à morte. A morte tem reinado sobre a vida de várias pessoas, a morte tem reinado sobre nações, a morte tem reinado neste mundo por causa do pecado. O pecado de Adão, aquele primeiro pecado que permitiu com que a morte entrasse no mundo e agora tem afligido, e nós temos visto toda essa desgraça. Nós ligamos as notícias, nós ligamos agora, abrimos o nosso Instagram, abrimos o nosso Facebook, abrimos qualquer lugar onde tem notícias e tudo que vemos é desgraça, 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 desgraça. Esses dias eu vi alguém brincando que agora você só abre o Facebook para saber quem morreu. Ninguém mais usa o Facebook, então quem abre o Facebook é para saber quem morreu. Ali você sabe quem passou, é só desgraça, todas essas notícias, isso tudo é consequência do pecado. Não é a vontade de Deus. E eu quero compartilhar com você aqui 2 tipos de sofrimento que o pecado trouxe para a humanidade. 2 tipos de aflições que a humanidade sofre, 2 tipos de confronto das trevas contra as nossas vidas por causa do pecado. E o primeiro deles são demônios. Os demônios têm afligido a vida de muitas pessoas, têm maltratado pessoas, têm levado as pessoas a sofrerem por causa do pecado. Eles então se levantam contra a vida daquela pessoa e aquela pessoa não tem autoridade nenhuma para retrucar aquilo, impedir que seja afligida pelos demônios por causa do pecado. Olha o que a Bíblia nos ensina nessa história de Jesus Cristo quando Ele encontra um endemoniado. Lucas capítulo 8, versículo 26 ao 35, nos conta o seguinte: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, ficava lá no meio dos mortos, no cemitério. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Esses demônios se apoderavam desse homem. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, ele quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou qual é o seu nome, e os demônios responderam: somos uma legião. Respondeu ele: porque muitos demônios haviam entrado nele. Existiam muitos demônios afligindo a vida daquele homem. Tinham entrado na vida daquele homem, se apoderavam daquele homem, controlavam a vida daquele homem. Ele já não tinha suas próprias vontades, ele não tinha os seus próprios desejos. Aquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia, aonde ele ia, era controlado pelos demônios.
imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e perfeito juízo, e ficaram com medo, ficaram assustados com aquela cena. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Os demônios, eles afligem a vida das pessoas. Você já viu alguém que não consegue ter paz com a sua própria família? Todas as vezes que um familiar fala alguma coisa, tem um conselho para dar, quer auxiliar em alguma coisa, aquela pessoa está sempre raivosa, sempre gritando, sempre brigando, nunca perdoa ninguém, nunca respeita ninguém. A ira e a raiva é sempre a primeira atitude. Isso são demônios impondo as suas próprias vontades na vida daquela pessoa. Você já viu algumas pessoas que mentem? Eu tenho um amigo que brinca, ele fala assim, algumas pessoas mentem até sem motivo. Não existe motivo para mentir, né? Mas elas mentem por nada. Sempre mentindo, sempre mentindo. Aqueles demônios estão impondo as suas vontades sobre a vida daquela pessoa. A linguagem de Satanás chama-se mentira. Elas estão sendo oprimidas pela mentira, pelo demônio da mentira, pelo demônio da raiva. Você já viu alguma pessoa que tem um vício e ela não consegue se libertar daquilo, e por mais que ela tente, ela não consegue, por mais que ela deseje, ela não consegue, sempre tem algo orientando ela a voltar àquele vício, a voltar àquela posição, a voltar àquela atitude. Ele fala, eu nunca mais vou trair você, ele fala para a esposa, passa-se alguns meses, ele está traindo a esposa de novo. Ele fala, eu vou parar de usar as drogas, passa-se horas, dias, algum pouco tempo, ele está usando drogas de novo. Ele fala, esse ano eu paro de fumar o meu cigarro. E continua fumando. E ele promete, as pessoas falam isso aí, eu concordo com você, você precisa parar, vai ser bom para você. E ele começa a fazer as coisas escondidas. Quem é que faz algo escondido, senão aqueles que estão devendo, aqueles que estão tentando viver em trevas? Parece aquela criancinha que ainda não foi educada, né? Ela faz algo de errado, ela quer esconder para ninguém saber. Tem medo das consequências, mas não quer se livrar do erro. Quer só esconder o erro. Isso tudo é influência de demônios. Aquele homem ali, então, influenciado por demônios, ele já estava solitário. Ele andava nu. Ele não tinha mais dignidade, ele mostrava sua vergonha. Aqueles demônios levaram ele uma vida sem a família dele. A história aqui não diz, mas imagine se ele já fosse casado, tivesse alguns filhos, perdendo a criação dos filhos, perdendo os filhos crescendo, perdendo a intimidade com a sua esposa, perdendo autoridade para falar com as pessoas, porque ninguém acredita nesse homem, ele é um endemoniado, ele é uma pessoa que está afligida, ele é uma pessoa que os demônios foram colocando ele à margem. Não foram as pessoas que expulsaram ele, foram as suas próprias atitudes, os desejos dos demônios na vida daquele homem que levaram ele para longe. Sempre em um lugar de sepulcro, sempre em um lugar de morte. Negociando com os espíritos imundos. Mas Jesus chegou na vida daquele homem, queridos. Jesus atravessou o lago para encontrar aquele homem. Não importa o quão longe você esteja, não importa o quanto aflito você esteja, não importa o que esses demônios estejam colocando na sua vida, Jesus já veio ao seu encontro.
Jesus foi ao encontro daquele homem, quando ele chegou, não existia demônio, não existia espírito imundo, não existia a quantidade de demônio suficiente para impedirem que Jesus o libertasse. Hoje é o seu dia de libertação. Hoje é o seu dia de transformação de vida. Deus tem algo novo e diferente para você. Você pode começar esse ano de uma maneira totalmente diferente, abandonando aqueles vícios, mandando esses espíritos imundos embora. As pessoas podem olhar para você e falar: não, mas você sempre foi aquele bêbado, você sempre foi aquele drogado, você sempre foi aquele mentiroso. Mas agora, quando eles te virem aos pés de Jesus, eles vão te ver sentado, com dignidade, vestido, com uma nova vida. É isso que Jesus tem para você. Não importa o tamanho da aflição, não importa o tamanho da depressão, não importa o tamanho da ansiedade, do estresse, da angústia, da dor, da perturbação, não importa quantos vultos você já viu, não importa o quanto você já se envolveu com esse mundo de trevas, não importa. Aqueles demônios disseram para Jesus: nós somos uma legião, como se fossem assustar Jesus pela quantidade. Jesus não estava nem aí para quanto eles são. Vocês estão ouvindo isso, demônios? O nosso Senhor Jesus já venceu vocês na nossa cruz. Vocês não têm autoridade sobre a vida de todos esses que estão nos escutando. Nós declaramos que eles são livres e libertos em um nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode permanecer aí, você não pode ficar aí, porque Jesus tem autoridade sobre demônios. O pecado então trouxe a morte, e agentes de morte chamam-se demônios. Anjos caídos que se rebelaram contra Deus e agora ficam atormentando a vida dos homens. Eles têm uma condenação, eles sabem disso. O fim deles é a condenação. O fim deles é a perdição. O fim deles é terrível. E eles sabem disso. E eles querem levar você junto com eles. Mas Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos dar vida. Outro agente causador de dor, que o pecado usa, que a morte usa, porque entrou no mundo por causa do pecado, chamam-se doenças e enfermidades. Doenças e enfermidades. Mas olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 7. Quando ele desceu do monte, Jesus estava no monte, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Grandes multidões o seguiram. Queridos, é hora de trazermos pessoas a participarem desses cultos, ouvirem a mensagem do Evangelho, ouvirem o que Jesus pode fazer nas nossas vidas, ouvirem que Jesus pode transformar as vidas. É tempo de você não permitir com que essa cadeira que está aí do seu lado fique livre, mas trazer aqui alguém que pode ser livre do demônio, pode ser livre da doença, da enfermidade, pode ter um encontro com Jesus. Grandes multidões seguiam Jesus. Grandes multidões seguiam Jesus, porque só Ele tem palavras de vida, só Ele tem paz, só Ele tem alegria, só Ele tem vida eterna a oferecer. Mas quando Ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, alguém que estava sofrendo de uma enfermidade, aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, virando as costas, foi embora e disse: não, fique doente. Foi isso que ele fez? Não, Jesus o quê? Ele estendeu a mão, tocou em um leproso. Lepra é uma doença contagiosa, ela é transmitida, ninguém encosta num leproso, todos rejeitam um leproso. Algumas pessoas ficam doentes e isso traz morte à sua vida, não só pela doença, mas porque os familiares se afastam, os filhos se afastam, as pessoas se afastam, ninguém quer saber daquele doente. Deixa ele lá na cama. Deixa ele lá num canto, deixa ele que morra com a sua doença. Mas Jesus não. Jesus, ele estendeu a mão e tocou naquele leproso. Tocou nele e disse: eu quero. Senhor, se quiseres, você pode me curar. Jesus está dizendo para você: eu quero. Eu quero você curado, eu quero você vivo, eu quero você com saúde, eu quero. E continuou dizendo: quero, seja purificado. Seja purificado. Imediatamente,
Esse é o tamanho do poder de Jesus Cristo. Imediatamente. Os médicos têm autoridade para fazer um processo, te colocar debaixo dos remédios, curar você com alguns procedimentos, curar você com alguns processos. Jesus não. Jesus tem autoridade para imediatamente. Jesus tem poder para imediatamente. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em um instante, Jesus tocou, purificado, pronto, livre. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar seu sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou, que sirva de testemunho. Entretanto, entrando Jesus em Cafarnaum, e agora ele entra em uma cidade, perceba que o leproso encontrou ele fora da cidade, porque os leprosos não podiam ter relacionamento social. Ele entrando agora em Cafarnaum, na cidade, dirigiu-se a ele um centurião. Agora um homem importante da cidade, um chefe no exército da cidade, foi até Jesus para pedir-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Outro tipo de morte que a doença traz é, para algumas pessoas, a doença, a enfermidade afasta elas do convívio social. Para outras pessoas, a doença e a enfermidade faz com que todos percam as suas vidas a nosso favor. Você tem um filho doente, o que você faz? Olha, chefe, posso chegar depois, posso não ir hoje porque eu tenho que cuidar do meu filho? Você deixa de viver a sua vida em favor daquela doença. Nós pensamos que estamos vivendo em favor daquela pessoa, mas nós estamos nos sujeitando àquela doença, àquela enfermidade. Uma pessoa sofre um acidente e tal, agora as pessoas têm que sempre ajudá-la na cadeira de roda, ou com a sua muleta, ou sempre alguma coisa assim. Vocês percebem? A doença, às vezes ela afasta as pessoas do convívio social, ou às vezes ela faz com que todos aqueles que estão à sua volta percam as suas vidas para servir aquele único. Agora aquele centurião, ele não estava trabalhando, ele não estava exercendo a sua função de marido, de pai, ele não estava exercendo a sua função de centurião, ele estava dedicando o seu tempo a servir o seu servo que estava doente. Ele não estava produzindo, ele estava sujeito à doença do seu servo. E ele vai até Jesus agora e ele pede ajuda. Jesus, me ajude, meu servo está em casa em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Talvez você esteja aqui, esteja passando por uma enfermidade, uma doença, alguma coisa, ou você conhece alguém que está aqui, você está aqui para representar aquela pessoa. Jesus disse: eu irei curá-lo. E nós vimos que Jesus tem poder para imediatamente. Eu irei curá-lo. Então, a dor que a humanidade sofre é devido ao pecado, porque o pecado é que trouxe a morte. E a morte tem os seus agentes, por exemplo, os demônios, doenças, enfermidades. Mas o quarto ponto dessa mensagem é a resposta de Deus para a dor do pecado. O que Deus respondeu quando o pecado tentou afligir a humanidade, matar a humanidade, fazer com que a humanidade sofresse? A resposta de Deus para a dor do pecado chama-se Jesus Cristo. Essa foi a resposta de Deus. Deus disse: ei pecado, você colocou a morte aí, essas pessoas que eu criei, elas estão sofrendo, elas estão padecendo, elas estão presas, cativas pelas trevas, mas eu tenho uma resposta para você, pecado, você não vai permanecer aí, eu vou enviar o meu único filho chamado Jesus Cristo, ele vai morrer uma vez por todas, ele vai pagar a dívida que todo ser humano contraiu, ele vai morrer no meu e no seu lugar. Porque você pode pensar comigo, quantos de vocês conheceram Adão? Ninguém. E porque ele pecou, hoje eu e você sofremos, você acha isso justo?
Porque aquele primeiro homem que você nem conheceu, ele pecou, você acha isso justo? Você sofreu hoje por causa disso. Deus também não achava justo. E ele falava, todos eles sofrem por causa do erro daquele um, porque pelo erro de um, o pecado entrou no mundo. E por causa de um, a morte aflige todos. É por isso que a parte B de Romanos capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Se por causa do pecado de Adão, todos foram feitos pecadores, agora por causa da obediência de Jesus Cristo, que foi obediente até a morte, e morte de cruz, que assumiu o meu e o seu pecado, que assumiu a minha e a sua morte, todos nós que entregarmos as nossas vidas a Jesus, podemos ser chamados justos. Não mais devedores do pecado, a morte não tem mais autoridade sobre aqueles que entregam as suas vidas a Jesus. A morte não tem mais autoridade sobre aqueles que são declarados justos por Deus mediante a obra de Jesus Cristo. Agora, em vez de pecadores, nós podemos ser chamados de justos, se escolhermos entregar as nossas vidas a Jesus. Simples assim. Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Simples assim. O pecado perde autoridade sobre a sua vida, e se o pecado não tem autoridade sobre a sua vida, a morte tem que ir embora. E se Jesus agora é o novo Senhor sobre a sua vida, você passa a receber saúde, paz, não espíritos imundos, mas agora recebe o Espírito Santo de Deus sobre você, em você. Pelo pecado de um fomos feitos pecadores e merecedores da morte, mas podemos escolher receber a salvação em Cristo Jesus, a vida e não a morte, pela obediência de Jesus Cristo. Eu e você não somos capazes de pagar pelos nossos pecados, muito menos capazes de resolver o erro de Adão. Mas Deus sabia disso, por isso Ele enviou um homem perfeito, seu único Filho, Jesus Cristo, para que Ele pagasse pelo meu e pelo seu pecado, nos libertando de toda condenação, de toda culpa, de tudo aquilo que nos afligia, Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 4, versículos 9 a 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Jesus não veio para condenar você, Jesus não veio para dizer o quanto você é ruim, o quanto você é pecador, disso todos nós já sabemos. Disso que estamos sofrendo, todos nós já sabemos. Que estamos perecendo, todos nós já sabemos. Jesus não veio apontar o dedo na sua cara e falar, você tem que morrer. Jesus veio demonstrar o amor de Deus por você. Jesus veio para assumir a sua culpa e dizer, ei, se você entregar a sua vida a mim, você para de sofrer. Eu quero tirar essa angústia do seu coração, essa depressão da sua vida, essa ansiedade, esse estresse, essa perturbação. Eu quero expulsar esses demônios que estão afligindo você. Eu quero ter autoridade para tocar o seu corpo, curar de você dessa enfermidade, trazer saúde sobre o seu corpo físico. É isso que Jesus está falando. Foi assim que Deus demonstrou o seu amor. Por isso, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Não fomos nós que dizemos, Deus, nós te amamos, por favor, nos salve. Não, foi Deus quem disse, não é justo que vocês estejam perecendo. Não é justo que o pecado esteja assolando vocês. Não é justo que vocês morram desse jeito. Eu não concordo com isso, essa não é a minha vontade. Eu vou prover para todos vocês um Salvador. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Deus ama você. Ele ama tanto você que Ele pagou pelo pecado que te condenava, que dava autoridade à morte entrar na sua vida. A resposta de Deus para a dor do pecado chama-se Jesus Cristo. Deus ama você. E é por isso que Ele entregou Jesus Cristo para morrer naquela cruz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus recebeu esse salário, a minha e a sua morte. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Jesus hoje. E seja livre do domínio do pecado.
Seja livre do domínio da morte. Seja livre das perturbações demoníacas. Seja livre dessa doença, dessa enfermidade, dessas manifestações de morte sobre a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Eu gostaria de pedir que todos se colocassem em pé, por gentileza. Eu quero terminar dizendo isso. Entrega a sua vida a Jesus. Seja salvo da condenação no pecado, da morte que o pecado traz. Foi por isso que ele morreu. Deus entregou seu único filho. E hoje nós entregamos as nossas vidas a Jesus. Não saia daqui hoje sem entregar a sua vida a Jesus. Receber de Jesus Cristo o perdão do seu pecado. Ser purificado de toda dor, de toda culpa, de todo pecado. Entrega a sua vida a Jesus. Ser transformado por dentro. Receber o Espírito Santo na sua vida. O Espírito que vem de Deus e nos conduz a toda boa, perfeita e agradável vontade. Que transforma as nossas vidas, a nossa maneira de pensar, os nossos relacionamentos, a nossa vida social. Transforma tudo, por completo. Entrega a sua vida a Jesus. Só nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Só nele nós temos uma nova vida. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.